Vamos com informação. João, é verdade que a gente vai começar falando do Nine? Sim, a gente começa falando sobre o presidente Luiz Inácio Final Lula. de semana ele deve ter tomado alguma coisa lá, deu uma diarreia verbal nele, né? Falou um monte de besteira, né, João? O presidente Lula criticou ontem a possibilidade de o governo dos Estados Unidos aplicar de fato algum tipo de sanção ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Antes de continuar com a informação, vamos ouvir o que disse o presidente da República. Vamos lá? Os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Bom, essa declaração se deu depois de o Departamento de Justiça dos Estados Unidos encaminhar ao Supremo e ao Ministério da Justiça uma carta repreendendo Moraes por determinar que o Rumble bloqueasse o perfil de um usuário que vive no país, que é o jornalista brasileiro Alan dos Santos. Lula não diz a quem se refere ao falar de um cara brasileiro nos Estados Unidos. Poderia ser tanto o jornalista Alan dos Santos, mas existe uma grande margem para outra interpretação. A de que a pessoa que Moraes quer prender seria o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. O ministro do STF nunca vocalizou algo neste sentido. O deputado licenciado, segundo o Poder 360, é alvo de um inquérito no STF. A Procuradoria-Geral da República pediu à Corte em 26 de maio que investigue a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Argumenta que ele vem reiteradamente e publicamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Moraes determinou a abertura de investigação no mesmo dia para apurar a conduta de Eduardo pelos crimes de coação no curso de processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bom, o Lula, ele, mentiroso que é, né? Ele joga com as palavras e joga para a claque que o aplaude, né? Então, veja, quem decide mentir, quem decide jogar com as palavras, joga aquilo por uma claque, uma plateia controlada que aplaude. Um bando de imbecis ali, idiotas aplaudindo, né? Dando pedra e outro jogando pedra na lua. É tua pedra, joga pedra na lua. Enfim, quem seca o Lula, né? Mas vamos lá. Nessa desonestidade intelectual, se é que existe algum nível de intelectualidade nesse cidadão, nós precisamos lembrar o seguinte: não tem nada contra a justiça do Brasil. Não tem nada contra a justiça do Brasil. Não tem nada contra o Supremo Tribunal Federal. É aí que eles estão mentindo para você. A gente não cai nessa, é claro. A gente já entendeu. O que os Estados Unidos decidiu fazer, o país decidiu fazer, é sancionar quem usou de práticas que não encontram amparo legal na legislação americana para censurar e perseguir cidadãos que estão em solo americano. Veja, eu não vi Marco Rubio falar até agora sobre presos do 8 de janeiro. Alguém viu? Alguém viu? Alguém viu tratarem dos inocentes presos do 8 de janeiro? Alguém viu? Alguém viu, por exemplo, Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, falar sobre Débora dos Santos? Alguém viu falar sobre Clezão? Eu não vi. Eu não vi. Eu tenho acompanhado para e passo essa questão e até agora eu não ouvi. O que nós sabemos que está acontecendo é a sanção que de fato virá e virá. Porque essa carta não é um prenúncio, é só tipo assim, ó, já estou te mandando aí, né, porque vem chumbo grosso, entre todas as aspas, é claro. Mas tudo em função do que Alexandre de Moraes decidiu fazer contra cidadãos americanos, cidadãos que estão em solo americano, pedindo para que plataformas como o Rumble, que não tem sede no Brasil, que não tem nada no Brasil, aplicassem sanções, punições, restrições, suspensão de perfil dentro dos Estados Unidos. O que essa turma não entendeu ainda é que tudo o que virá através do governo Trump contra CPFs
não tem nada de instituição. Aí a desonestidade do Lula. Porque não é o governo Trump contra o Supremo Tribunal Federal. Não, não. É o governo Trump sancionando CPFs. Provavelmente mais que um. Por isso que eu pus no plural. E sancionando por quê? Porque estes decidiram interferir no dia a dia lá dentro dos Estados Unidos e ferindo a primeira emenda, que é a que garante a liberdade, que é o que tem de mais precioso para o cidadão norte-americano. A liberdade. Ou seja, quando Alexandre de Moraes pede para uma plataforma americana, operando em solo americano, restringir, bloquear, suspender perfis de quem está em solo americano, ele está interferindo no dia a dia de um outro país. Ou seja, eles estão tentando inverter essa história de soberania, está interferindo na soberania. Não. Quem interferiu partiu daqui. E o que está vindo e virá. E virá. Virá em função dessa atitude. Não tem nada, eu não vi nada até agora, João, me corrija se eu estiver enganado, por favor. Pode ter passado batido e eu não vi. Mas eu não vi até agora o governo americano falando assim, olha, em função do que o senhor fez com Débora dos Santos, o senhor será sancionado. Eu não vi. Em função da morte do Clezão, o senhor será sancionado. Eu não vi. Eu não vi absolutamente nada nesse sentido. O que entendo é que, em função das interferências, das ordens incumpríveis dadas por Alexandre de Moraes, ele será sancionado. Agora, o Lula está aí para distorcer, está aí para confundir, está aí para mentir. Nenhuma novidade. Agora, quando ele fala da justiça americana, que ele nunca fez nada contra, e fazem barbaridades, fazem guerra e matam tanta gente, aí sim, Lula entra num campo, mais uma vez, num campo perigoso, diplomaticamente falando. Porque ele está falando de um país. Aí ele está falando da justiça de um país. Ele não foi para o CPF. Ele vai para a justiça de um país dizendo, eu nunca falei nada contra a justiça deles. Eu nunca falei nada e eles fazem tanta guerra, matam tanta gente. Aí sim, Lula, mais uma vez, tropeça diplomaticamente falando e pode causar problemas. Agora, o mesmo cidadão que numa diferença de 4 horas entre uma fala e outra, mente sobre a sua própria origem. Na Paraíba fala uma coisa, no Pernambuco fala outra coisa. Esse homem não está mais. É o homem que Deus mandou a seca para o sertão porque ele ia ser presidente. Está fora do... Eu quero crer, né? A sanidade mental de Lula hoje é absolutamente questionável. Absolutamente questionável. Só que tem tanta maldade, tem tanta perversidade, tem tanta bandidagem por trás disso tudo, que infelizmente abre um precedente terrível de eu aqui ficar olhando para essa fala e tentando concluir. Isso é insanidade ou é mais um jogo de Lula para acenar para Xi Jinping que está tudo bem com a China? Ô Xi Jinping, fica tudo bem, eu estou atirando contra eles aqui mais uma vez. Ó. Ô Putin, tá tudo certo, amigão? Fica numa boa aí que eu estou aqui, continuo fazendo o joguinho. E colocando o Brasil num atoleiro diplomático que vai custar para a gente sair. Vai custar para a gente sair. Então veja, quando o Lula dispara contra o Poder Judiciário americano, aí sim temos problemas. Agora, o que o Poder Judiciário americano ou o Poder Executivo americano, que quem vai tomar decisão é Trump, está fazendo e deve sancionar um CPF, não tem nada a ver com a instituição, nada a ver com o Supremo Tribunal Federal. Tem a ver com uma pessoa chamada Alexandre de Moraes e outros que virão em função de decisões tomadas, interferindo no dia a dia dos Estados Unidos. Então é Lula sendo Lula, não tenha dúvida disso. É Lula sendo Lula. Mentira, desonestidade, enfim, nada diferente.